Primeira coisa, então, que eu quero conversar contigo é em relação ao evento gatilho. Qual é o evento gatilho para o surgimento dessa disbiose, que é a vaginose bacteriana? Não esquece que assim, ó, quando a gente fala sobre o microambiente vaginal, né, que acaba tendo uma microbiota, a gente tem uma predominância de uma microbiota lactobacilar. Se a gente for pegar, né, o que seria uma situação de eubiose vaginal, é quando a gente tem lactobacilos. Esses lactobacilos, eles produzem ácido láctico, eles pegam o glicogênio, né, que existe no epitélio vaginal e transformam esse glicogênio em ácido láctico. Isso, na verdade, é o que mantém o pH da vagina ácido, abaixo de 4,5, que é o pH normal, fisiológico. A vagina, ela precisa ser ácida, né? E justamente quem garante essa acidez vaginal são esses lactobacilos. Na verdade, existem várias espécies, né, de lactobacilos. Já foram identificadas várias espécies aí de lactobacilos. A gente tem crispatus, a gente tem gasseri, a gente tem Gsene, né, tem Inners, tem várias espécies de lactobacilos, mas eles, na verdade, são aqueles representantes que são predominantes na microbiota vaginal. O que gera, então, a vaginose bacteriana? O que gera a vaginose bacteriana é quando a gente tem uma substituição dessa microbiota lactobacilar, então esses lactobacilos que deveriam existir em abundância predominantemente, né, como bactérias que representam a maior parte, né, da população vaginal. Quando existe uma substituição dessa microbiota lactobacilar por bactérias anaeróbias. Ué, mas como assim? Existem bactérias anaeróbias naturalmente na vagina? Existem, só que na vaginose bacteriana vai ter uma substituição desses lactobacilos, eles diminuem substancialmente a sua população e isso dá margem para o surgimento de anaeróbios, para a proliferação de anaeróbios. Tá, mas quais seriam esses anaeróbios? Na verdade, a gente tem como principal deles a Gardnerella vaginalis, que é um cocobacilo, né? Tem aquele formato de cocobacilo, mas não é só ela, né? A Gardnerella vaginalis é a principal bactéria anaeróbia, né? Que acaba causando vaginose bacteriana. Tanto que antigamente a gente dizia assim, não, esse quadro aí é Gardnerella. Não dá certo a gente falar assim, né? Esse quadro aí é Gardnerella, porque, na verdade, a Gardnerella é a principal delas, mas tem várias outras. A gente tem o Mobiluncus, a gente tem a Sneatia, a gente tem Leptotrix, a gente tem Atopobium, tem Prevotella, tem várias outras bactérias que são anaeróbias e que também podem provocar vaginose bacteriana. Mas, claro, a boa e velha Gardnerella, né, que a gente tanto conhece, que a gente tanto estuda, né, nos livros clássicos, né, de ginecologia, realmente é a principal delas. Mas é importante você saber que não é a única. Tá, mas aí então o que acontece? Morrem os lactobacilos e proliferam os anaeróbios. E esses anaeróbios, na verdade, eles acabam proliferando, a população de anaeróbios acaba ficando muito maior, muito superior do que deveria ser, e, consequentemente, a gente vai ter um aumento do pH vaginal. O pH da vagina, que deve ser abaixo de 4,5, e isso é garantido pelos lactobacilos, como eles morrem, né? O que acontece? Acaba proliferando os anaeróbios. Esses lactobacilos que estão em uma população diminuída, eles diminuem a produção ácida e o pH da vagina fica mais alcalino. Então, na vaginose bacteriana, a gente vai ter um pH acima de 4,5, né? Se a gente for fazer aquele teste do pH em fita, que é um teste super simples, super fácil de ser feito no dia a dia, você usa aquela fita, né? E coloca ali na parede vaginal, no terço médio da vagina, deixa por 1 minutinho, e aí depois você olha, né, essa fita para ver se realmente esse pH está mais alcalino do que o normal. Tá, mas e o que vai acontecer, né, quando tem essa troca da microbiota lactobacilar
por bactérias anaeróbias. Essas bactérias, elas vão acabar produzindo um quadro clínico que vai gerar aquela sintomatologia clássica, típica, né, da vaginose bacteriana. Então as pacientes vão se queixar de corrimento, esse corrimento ele é homogêneo, ele é um corrimento fluido acinzentado e o principal, o que mais as pacientes vão nos procurar, esse corrimento tem mau odor. Por que o corrimento tem mau odor, né? Qual é o motivo que esse corrimento tem esse mau cheiro? Na verdade, o motivo é que essas bactérias anaeróbias, o metabolismo, né, das bactérias anaeróbias, produz as diaminas aromáticas, que aí entra putrescina, cadaverina, trimetilamina, que são aquelas diaminas que produzem odor, o mau cheiro, aquele odor característico de pescado, né, de peixe. Então a paciente diz, poxa, é esquisito, né, porque as pacientes às vezes elas se confundem, elas acham que isso é falta de higiene, né, elas dizem, mas isso aqui eu tomo banho e mesmo depois do banho acontece isso. Então é super importante a gente como profissional da saúde explicar para as nossas pacientes, né, porque às vezes elas já vêm com aquela coisa cultural, né, de que é higiene, né, de que como assim, né, não tá higienizando bem, não tem nada a ver com falta de... Nada! Absolutamente nada a ver, né? Tirem essa culpa das pacientes de vocês. Não tem nada a ver com higiene. É uma bactéria que tá ali, e essa bactéria é anaeróbia. Como uma bactéria anaeróbia produz, né, então, essas diaminas aromáticas e isso vai causar um mau odor. Existe uma disbiose vaginal. Então, a justificativa, né, para esse odor realmente é a presença dessa disbiose. E o que a gente vai fazer, então, é reconhecer adequadamente, usando todo o arsenal propedêutico que a gente tem e tratar a nossa paciente, então, corretamente, adequadamente, para que essa disbiose ela seja resolvida.